Olá, olá, segurança do trabalho, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre o comportamento gerador de desvios e acidentes. Nós vamos entender um dos fatores, ou alguns dos fatores, não são todos, que é um pouco complexo a gente determinar o comportamento humano, frente a alguns objetivos e metas, Nós vamos entender também aqui, dentre algumas nossas aulas ou publicações nas nossas redes sociais, e o colaborador adota determinadas posturas frente a algumas, digamos assim, dificuldades. Entre outras, valores, crenças, consequências, resultados. Tudo isso influencia no comportamento que o colaborador vai adotar frente a um objetivo, uma meta, ok? Antes de iniciarmos aqui a nossa aula, desde já, se você curtir, na verdade, ao final aqui da nossa aula, se você curtiu o conteúdo, se você gostou, dá o seu like aqui na nossa página, entra lá nas nossas redes sociais, que toda semana nós estamos colocando conteúdo diferenciado aqui, para agregar ainda mais aí na sua investigação do acidente, entender um pouquinho mais o que acontece aí na sua empresa, porque o colaborador adota essas posturas, por que ele não utiliza o EPI, nós vamos falar sobre isso aqui também, e muito mais. Então, vamos continuando. Provavelmente, você já deve ter lido ou ouvido falar que 90% dos acidentes são gerados por atos inseguros. E o restante, os outros 10%, são gerados por uma condição insegura. Mas o que seriam? Vamos colocar alguma definição aqui desses dois pontos. O ato inseguro é uma ação adotada pelo colaborador de forma consciente ou inconsciente. Nós vamos falar nas próximas aulas como é que ele adota essa postura, como é que ele adota essa ideia de forma consciente ou inconsciente, que foge do padrão para alcançar um objetivo. Ou seja, ele tem um procedimento operacional ou tem a sua ordem de serviço, que nós vamos chamar ali de trabalho por escrito. Só que durante o exercício da sua atividade, ele vai encontrar alguns obstáculos. O que seria esse obstáculo? Um mau dimensionamento de layout, uma iluminação deficiente, ok? Um maquinário que não passou por uma manutenção adequada, ok? Então ele vai ter que fazer o que a gente chama ali de gambiarra, os ajustes técnicos, não é mesmo? Então ele acaba fugindo do padrão, ele acaba fugindo do procedimento operacional para alcançar um objetivo, ok? Nós vamos falar também aqui que ele pode fugir desse padrão para o que a gente vai chamar de conforto ou a lei do menor esforço. Nós vamos explanar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, ok? Eu falo para você que nós vamos falar nas próximas aulas, que é para a gente tentar deixar vários conteúdos aqui num curto espaço de tempo, tá ok? E os outros 10% que são gerados por uma condição insegura representam o meio inadequado, fora do padrão, em que o colaborador sustenta suas atividades, ok? Então essas informações aqui elas estão interligadas, ou seja, um ambiente que não está propício, ou está inseguro, ou está fora do padrão, que vai proporcionar aquele ambiente inseguro, aquela condição insegura. Ou seja, nós estamos fazendo uma atividade em altura, opa, não tem sinalização próxima dessa atividade, opa, nós estamos fazendo uma atividade em espaço confinado, e acaba o colaborador passando por ali porque não tem uma sinalização e acaba caindo naquele buraco. Um exemplo. E por qual razão ocorre esse ato inseguro? Nós vamos falar aqui alguns dos fatores que são predominantes por aquele ato inseguro, porque ele adota aquele comportamento de exercer aquela atividade fora do padrão, ok? Eu desenvolvi, na verdade, eu tentei ajustar algumas ideias que existem com relação ao comportamento humano frente aos seus objetivos, frente às suas dificuldades, frente às suas metas. Colocando essas informações de forma empresarial, ok, organizacional, funcional, nós temos aqui esse triângulo. O que nos diz esse triângulo aqui? Gestores, condições adversas e fatores humanos
são as condições que o ser humano vai recepcionar para gerar o seu comportamento. Ou seja, são fatores que vão influenciar diretamente no comportamento, na ação, na tomada de decisão do colaborador frente àquela meta, aquele objetivo, aquela atividade. Então veja só alguns dos fatores aqui que vão influenciar diretamente no comportamento, que vão influenciar diretamente no ato inseguro do colaborador. Um dos principais pontos aqui nós temos a gestão e líderes, ou seja, uma má gestão, uma falta de liderança, um plano de ação falha e falta de valores, ok? Se eu não tenho uma gestão dos meus maquinários, a gestão dos nossos indicadores de desempenho, isso aí vai influenciar diretamente no comportamento humano, isso aí vai influenciar diretamente no ato inseguro. Se eu tenho líderes que na verdade não são líderes, nós temos aí uma diferença que você pode buscar, que muitos autores vão falar, que é a diferença entre líderes e chefes. Hoje nós temos os chefes, na mesma maioria das organizações. Eles só mandam e não fazem esse feedback, ok? Então, se eu não tenho uma falta de liderança aqui, o que é aquele líder que está te acompanhando na tua atividade ali, que presta aquele valor para você, identifica que você faz parte da organização, ok? Ou então aquele líder que não dá exemplo, ok? O exemplo aqui que eu chamo é aquele colaborador, aquele líder ou aquele gestor que passa pelo chão de fábrica, que tem uma área de risco e não coloca os EPIs, por exemplo, ok? Então ele está te passando uma ideia de segurança do trabalho, mas só que ele não adota aquela ideia de segurança do trabalho. Por consequência, o colaborador vai tomar aquela atitude, vai ter aquele ato inseguro de não utilizar o EPI, porque a liderança não utiliza. Um plano falho de ação, ou seja, aquelas medidas que nós propomos, por exemplo, no PPRA, no plano de atendimento à emergência, no nosso plano de manutenções na NR12. Então isso aqui vai influenciar também diretamente na tomada de decisão no comportamento do colaborador. A falta de valorização do colaborador, a falta de valorização da segurança do trabalho, né? O que acontece hoje nas empresas? Eles dão maiores valores no resultado. A produção está boa, nós temos um retorno bom financeiramente, isso é um valor. Agora, se ele não dá valor para a segurança do trabalho, isso também vai influenciar no comportamento humano. Se ele não dá valor ao trabalho executado pelo homem, o homem também vai adotar um comportamento seguro com relação a isso. Nós temos aqui as condições adversas, ok? Um layout inadequado, horas extras, maquinário e ergonomia. Essas condições adversas aqui também influenciam diretamente no que o colaborador vai adotar frente àquela dificuldade, ok? Se ele tem horas extras, nessas horas extras nós vamos falar sobre a hora dos acidentes. As horas extras aqui representam uma hora mais propícia para os acidentes, atos inseguros e gambiarras, porque é o momento que o colaborador já está exercendo uma hora fora da atividade padrão, fora do que ele realmente executa. Nós podemos colocar aqui 6 horas, 8 horas ou 12 horas de atividade, depende da sua função. Mas quando nós colocamos uma hora extra para um colaborador, significa que nós estamos colocando uma hora a mais de pressão nele, uma hora a mais de estresse, ou seja, pode ser uma hora a mais que aquele humano não suporte. Os maquinários inadequados, falta de manutenção, ergonomia, layout inadequado, todas essas condições adversas aqui vão influenciar no comportamento humano. E nós temos o último fator aqui, que é o fator humano, que nós podemos falar de reconhecimento, conforto, capacitação. Se aquele colaborador ele não é reconhecido, vai afetar na sua ação. Se ele não tem um conforto inadequado naquela atividade, ele vai procurar a lei do menor esforço, ok? Nós falamos isso numa aula passada, num post passado. O colaborador não utiliza o EPI porque gera conforto para ele a não utilização, ok? Ele utiliza aquela gambiarra, aquele ato inseguro, porque traz um retorno positivo e imediato para ele, ok? Temos aqui também a falta de capacitação. Se eu não dou a capacitação para esse colaborador executar a atividade dele de forma segura,
ou a gente tentar desenvolver uma nova cultura de segurança em todo esse triângulo aqui de comportamento, tudo isso aí são fatores que influenciam diretamente no comportamento humano. Por que ele adotou aquela postura? Por que ele adotou aquele comportamento? Então, todas essas condicionantes aqui será considerada uma das fontes geradoras de evento. Uma das, ok? Porque existem outras fontes aqui que vão influenciar diretamente na adoção, na ação do humano frente às suas metas, aos seus objetivos, ok? Isso aí nós vamos chamar de comportamento. Fizemos uma pequena explanação aqui de alguns fatores que podem aqui influenciar diretamente no comportamento humano frente à sua atividade, ao seu objetivo, à sua meta. Falamos aqui um pouquinho da pirâmide do comportamento, que a pirâmide do comportamento utiliza os fatores humanos, condições do ambiente, gestão e liderança, ok? Então, para você fazer uma boa investigação dos seus desvios, que a gente busca fazer a intervenção primeiramente e inicialmente nos desvios, pois esses desvios futuramente podem se transformar em possíveis quase acidentes ou acidentes. Desde já, se você gostou desse conteúdo aqui, curte, compartilha. Qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aqui, que as discussões são para o nosso crescimento. Até a próxima aula. Grande abraço.